Fala técnico, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. No vídeo de hoje, dando continuação à nossa aula da semana passada, né? Não sei em que momento você está vendo essa aula, mas isso aqui é uma continuação sobre o assunto de placas que ligam sem imagem sem apresentar GFX Score. Antes da gente começar, eu queria agradecer o feedback positivo que a galera tem dado aí, tá? Eu queria muito agradecer vocês. O Laboratório dos Notebooks só é possível por conta disso, por conta desse apoio que a gente recebe de todos vocês inscritos aí, tá? Os comentários foram muito bacanas, o pessoal compartilhando, realmente participando, e é isso que a gente quer, né? O intuito dessas aulas é esse, é cada vez mais fortalecer a nossa comunidade técnica. Na aula de hoje, a gente vai dividir essa aula em duas partes, mas nesse mesmo vídeo. Nessa primeira parte, a gente vai ter uma pequena introdução, só para ver, a gente conseguir mais uma vez ver como as coisas se encaixam até aqui, né, dentro do que a gente já explicou. E a segunda parte vai ser com o Fernandão, lá na bancada, mostrando que realmente tudo isso que a gente está apresentando para vocês aqui via slide, dentro da parte teórica, acaba se complementando quando a gente está lá na bancada, e o negócio fica realmente muito bom quando a gente passa a entender aquilo que a gente está analisando. Então, vamos aqui já passar para o slide. Então, estamos aqui continuando com o mesmo assunto, né? Seria a placa que liga sem imagem com a urgência do GFX Score. Estamos na parte 2. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais de como as coisas começam. Então, eu tenho aqui um pequeno fluxograma, um pequeno diagrama. É importante de falar que isso aqui é uma versão resumida. Então, a gente está partindo de um princípio de que você já sabe como as fontes funcionam, de como as coisas se encaixam até a gente chegar nessa etapa da análise. Se por algum motivo você está assistindo esse vídeo e você ainda não sabe o que é um BIOS, o que é um PCH, a gente tem um convite para te fazer aqui mesmo, embaixo desse vídeo na descrição. A gente tem os links de todos os nossos cursos que são oferecidos e ministrados por nós mesmos aqui da equipe do Laboratório do Notebook. Dá uma olhada nesses links aí, eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. Então a gente continuando aqui, eu tenho aqui um pequeno fluxograma, onde eu tenho aqui a representação do nosso botão de power. Logo em seguida eu tenho o Super I/O e tenho a EC BIOS. Logo em seguida eu tenho aqui o PCH e a Main BIOS. Eu tenho o CPU. Esse power aqui, ele está simbolizando as fontes. Então todas as fontes que o notebook tem, elas estão simbolizadas por meio deste power. E aqui eu tenho um bloco do GFX, que é simbolizando a fonte do GFX Score, e vCore também, que seria a outra fonte. Lembrando que nós estamos utilizando aqui uma arquitetura Intel de primeira geração. Então esse fluxograma é todo baseado em cima dessa arquitetura. Portanto, nós temos esse BIOS e a Main BIOS já para o PCH, e as duas fontes aqui, que ambas vão para a CPU, mas essas duas fontes elas são separadas, elas não são controladas pelo mesmo gerenciador. Então, quando o usuário ele der o primeiro passo, que é pressionar o botão de power, a gente vai ter o Super I/O entrando em comunicação com o PCH, né? Então, essa comunicação, como eu estou te falando, isso aqui está uma versão resumida, a gente sabe que tem algumas coisas que precisam acontecer antes disso, mas estamos partindo da premissa de que o Super I/O ele já recebeu todas as alimentações, habilitações, reset, enfim, ele está ok, simplesmente esperando alguém pressionar o botão de power. E apesar de nós termos colocado uma única seta com uma via dupla aqui, é simplesmente para simbolizar que vai haver aqui uma troca, né, de informações, onde o Super I/O vai enviar algumas coisas para o PCH e depois o PCH tem que responder também correspondente ao que foi solicitado pelo Super I/O. Depois que isso acontecer, nós teremos aqui o Super I/O habilitando as nossas fontes, que a gente chama de fonte suspend, né? Fonte S3, S4, S0, teremos essas fontes sendo habilitadas. Aí a fonte foi habilitada, beleza. Nessa arquitetura aqui de primeira geração, a gente vai ver que neste momento, depois que as fontes principais já foram ativadas, o nosso GFX Score ele já vai ser habilitado, ele sobe antes da alimentação principal do processador, que seria, no caso, o nosso vCore. Então eu já vou ter GFX Score. Depois que eu tenho o GFX Score, aí sim, o Super I/O entra em contato mais uma vez, manda o VR on. Então nós temos a fonte do processador sendo habilitada.
Depois que essa fonte é habilitada, é muito importante a gente falar isso aqui e vai ter também a comprovação na prática, que é o seguinte: por padrão, quando o engenheiro ele define lá o projeto, ele seta uma tensão padrão para o processador, né? Então ele sabe quais são os processadores que essa placa vai suportar e ele vai colocar lá, ó, você vai receber o sinal de enable, você vai jogar X volts na saída. Depois que o processador ele é alimentado, aí o processador, vamos colocar grosso modo, né, de uma forma que você possa entender, ele vê lá assim, ó, você está jogando X volts para mim, mas eu não preciso disso aí, eu preciso disso. E aí existe uma correção. E é importante saber que essa correção ela já acontece no estágio mais avançado da placa. Como você pode ver aqui nesse momento no slide, a gente já tem uma comunicação ali entre PCH e main BIOS. Logo em seguida, depois que passa a haver essa comunicação, aí sim, essa correção acontece por meio do sinal chamado de VID, que nas arquiteturas que a gente vai estudar aqui para frente, ele já sofre também uma pequena variação, mas fica tranquilo que isso aí a gente vai estar sempre trazendo, tanto na parte teórica e depois complementando com a prática. E aí, bora para a bancada? Pessoal, então já com a placa aqui na bancada, vamos mostrar para vocês primeiramente que a placa está ligando no vídeo, né? A fonte de bancada já está ligada. O botão Power está por baixo da placa, eu já prendi ele aqui de uma forma que ele não vai danificar o flash, nem nada disso. Mas eu vou apertar o botão de Power. Eu apertei aqui o cooler porque o botão está por baixo do cooler. Mas está aqui. Eu vou desligar mais uma vez, só para pegar melhor na câmera. 1, 2, 3. Apertei o botão de Power. Bacana. Acendeu o Dell. Tá com as letrinhas aqui. Beleza? Então a gente tem a plaquinha já aqui funcionando e dando vídeo. Beleza. O que a gente quer mostrar para vocês agora? O próximo passo que a gente quer mostrar é aquilo que o Edson já falou na aula, nessa mesma aula agora, que a gente quer mostrar a sequência de inicialização aqui, já na sequência avançada, que é o que? Na geração do GFX Core e V-Core. Então nós vamos observar aqui com a ajuda do osciloscópio quem que surge primeiro, se é o GFX Core ou se é o V-Core. Então, só para vocês entenderem aqui, vamos lá. Eu vou colocar a ponteira do nosso osciloscópio, a nossa amarela, que é o canal 1, no GFX Core. Eu já soldei aqui preparei a placa, né? Já soldei uns fios. Eu soldei esses fiozinhos aqui na saída do circuito, tá? Se o Edson quiser vir aqui dar um ângulo aqui, tá bem tranquilo. Soldei na saída do circuito. E agora aqui, a nossa ponteira azul, a gente está colocando aqui no V-Core. Então, nós tomamos duas referências. Quais são essas referências? V-Core e GFX Core. Então, através aqui do osciloscópio, a gente vai conseguir ver quem que surge primeiro. Então, a placa nesse estágio aqui, a gente não fez nenhuma modificação nela, somente colocou o osciloscópio, beleza? Então, vamos lá. Vou pressionar o botão de Power. Deixa eu só voltar ali. 1, 2, 3, apertei. Beleza. Eu dei um stop aqui no osciloscópio para mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui na prática. Esse degrau aqui, ó, isso daqui, ó, é a correção que o Edson falou do VID. Então, isso daqui, galera, isso daqui é importantíssimo a gente observar. E muitas das vezes, na hora da análise, a gente deixa passar despercebido. Por quê? Isso daqui, ó, já é o processador conversando com as fontes para regular a tensão correta do trabalho do processador, da linha ali, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nosso próximo passo já vamos simular aqui um defeito. Vamos simular um defeito simples, sem complicar muita coisa. Eu vou deixar nossas ponteiras aqui do mesmo jeito, tá? Não vou alterar elas do início ao fim aqui. E eu poderia remover alguma habilitação, remover algum reset, mas aqui eu vou fazer uma coisa bem tranquila. Vou remover a memória. Remover a memória, a gente já vai ter um defeito, beleza? Então, só recapitulando para ficar bem claro. A gente está com a plaquinha de primeira geração, a gente nunca pode esquecer disso, tá? Uma das coisas que muitos técnicos erram na análise é isso. É querer colocar a mesma análise nas 11 arquiteturas que a gente tem da Intel. Então, ou seja, a gente sempre tem que ter em mente qual arquitetura que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, essa é uma dica que a gente já queria deixar para vocês, bem claro. Sempre observem qual é a arquitetura que vocês estão trabalhando. Por quê? Isso vai ajudar vocês a se guiarem no esquema, até mesmo na sequência de start, porque você vai conseguir se basear o que você tem que ter em determinada hora. E isso é o que a gente sempre bate na tecla, né? A gente saber o conceito primeiro, para depois ir para a prática. Então, vamos lá.
Tiramos a demora, então teoricamente a placa não vai dar vídeo, porque a gente sabe disso. Mas e aí? A gente vai ter a tensão do V-Core, do GFX Score ou não? Porque nas arquiteturas mais novas a gente vai observar, na próxima aula a gente vai trazer aqui, que tem placas que a gente tira a memória e a tensão do GFX Score some. Agora na primeira geração, como isso se comporta? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Está sem memória, eu vou apertar o botão de Power. 1, 2, 3, apertei o botão de Power. Show! E olha que interessante, cara. Sem memória e a nossa GFX Score subiu. E olha só, ela sobe primeiro do que a nossa do V-Core. Então, de fato, nessa arquitetura, nessa plaquinha específica, o nosso GFX Score sobe mesmo sem memória. Olha que interessante. Só que se vocês notarem, a correção não existe, aquela correção de tensão de trabalho. Então, ou seja, isso já é um parâmetro para você ter na sua análise. Já é a primeira dica que a gente vai deixar para vocês aí. Então, sempre observe essa correção no valor da tensão, beleza? Galera, um outro assunto que é muito debatido em grupos, fóruns, é que sempre que está faltando a GFX Score, nós temos a BIOS relacionada a esse erro. Bom, eu e você, todos nós que somos técnicos, já pegamos placas que estão sem GFX Score, regravamos BIOS e resolveu o problema. Só que, mais uma vez, eu vou bater na tecla. Gente, cuidado com a arquitetura que você está trabalhando. Beleza? Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui que essa plaquinha aqui, mesmo sem a main BIOS, eu vou tirar a main BIOS. E a gente vai observar o comportamento. Ver se ela vai ligar, se não vai. Beleza? Vou colocar aqui a memória da plaquinha. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou remover a BIOS. Beleza? Rapidinho. Bacana. Então a gente está com a BIOS removida, beleza? A gente removeu a main BIOS e a gente vai observar o comportamento dessa placa sem a main BIOS. A gente quer deixar claro que todos esses testes que a gente está fazendo são testes que, galera, que vocês podem fazer na bancada de vocês, pegar uma placa para estudo, e isso ajuda demais na evolução profissional de cada um. Então é muito válido. Lógico, você não vai pegar uma placa de cliente e vai fazer testes sem um padrão. Você tem que pegar uma placa sua, uma placa sucata. E isso ajuda demais. Então é mais uma dica que a gente deixa para vocês. Então, voltando. Então a nossa placa está sem a main BIOS. E agora a gente vai observar como que vai ficar o consumo aqui do... Consumo não. Como vai ficar aqui o comportamento da nossa placa. Vamos lá. 1, 2, 3. Beleza. Olha que interessante. A gente até já apertou aqui o stop do osciloscópio. Cara, sem a main BIOS, o nosso GFX Score subiu. Então, ou seja, só que ele não teve a correção, tá vendo? E a placa está ligada. Volta para cá, vamos mostrar aqui. A placa está ligada, ó. Ela está ligada, não dando vídeo, claro, um consumo, né? A placa não está dando vídeo, mas a gente tirou a main BIOS, lógico. Só que ela não teve a correção. Galera, então o que a gente deixa de dica para vocês aqui? Qual é a conclusão que a gente chega nessa análise rápida que a gente fez aqui com vocês na bancada, mostrando que mesmo sem BIOS, a placa está ligando, não está gerando vídeo, claro, mas que a gente tem o nosso GFX Score em nível alto. Nós temos que conhecer o padrão ACPI, Global States, Sleep States, conhecer como que funciona o comportamento aqui do protocolo de BIOS. Então, não é uma coisa simples. Então, eu e o Edson, nós não gostamos de falar que reparo de notebooks é uma coisa simples. Não é. Não é uma coisa simples. Muita gente prega que é uma coisa fácil, que na verdade não é, porque nós nos deparamos com defeitos no dia a dia que muitas das vezes dá 1, 2 dias a gente não consegue reparar. Então, realmente, a gente tem que estudar, conhecer as arquiteturas, fazer anotações, comparações entre as arquiteturas, porque isso eu te garanto. Isso vai mudar o nível de reparo de vocês e muito, beleza? Então, a aula de hoje era basicamente isso. A gente queria mostrar para vocês esse padrão aqui dessa placa. Na próxima aula, eu quero que vocês não percam. Vai ser uma plaquinha mais nova, já da terceira geração. Inclusive é a 7912P. Já vou deixar aqui um nicho para a próxima aula, que a gente vai fazer os mesmos testes na plaquinha de terceira geração e vamos ver como que vai ser a diferença, como que a placa vai se comportar. Beleza? Então, no mais, eu te deixo aí um forte abraço e até a próxima aula.